Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar agora a aula e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 7 com o objeto de conhecimento a Amazônia e as políticas ambientais e o detalhamento, desmatamento, queimadas e preservação ambiental do bioma da Amazônia. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Para falarmos sobre o bioma da Amazônia, nada melhor do que estarmos aqui, num cenário típico da floresta e da bacia hidrográfica da Amazônia. O bioma da Amazônia, ele ocupa uma área de 4.196.943 quilômetros quadrados. E o importante de colocar é que dentro do Brasil, ela vai corresponder a quase metade do nosso território. Então, é uma área muito grande. E quando estamos falando de bioma Amazônia, não estamos falando apenas dos rios ou apenas das florestas. Estamos falando dos dois sistemas juntos. A Amazônia, ela possui a maior floresta tropical do mundo. Ela vai equivaler a cerca de 1/3 das reservas das florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies de fauna e flora. No entanto, cerca de 16% da sua área já foi devastada, o que corresponde a 2,5 vezes, por exemplo, o estado de São Paulo. Olha quanta área a gente já não perdeu para o desmatamento. Contém na Amazônia cerca de 20% de toda a disponibilidade mundial de água e ainda grandes reservas minerais. A gente verifica ainda que o delicado equilíbrio que existe neste bioma, das suas formas de vida, ele é muito sensível a qualquer interferência humana. A Amazônia, então, ela acaba sendo formada por diferentes ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, ainda florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e ainda formações pioneiras. Olha quanta diversidade a gente tem na Amazônia. Além do seu tamanho, a gente também pode destacar como uma das principais características a sua biodiversidade. Na Amazônia vão existir mais ou menos 2.500 espécies de árvores e ainda 30.000 espécies de plantas. Lembrando que existem ao todo 100.000 de espécies em toda a América do Sul. Então, olha só, a gente encontra bastante dessas espécies dentro da região da Amazônia. E por isso a floresta tropical amazônica, ela acaba sendo considerada a maior floresta do mundo, tropical do mundo. E o que a gente acaba verificando ainda é que por ela ser essa maior floresta tropical do mundo, ela acaba sendo tema de diversas discussões e também um local que acaba recebendo diversos financiamentos internacionais. Porque é um local importante para a regulação climática, porque sem ela nós teremos drásticas alterações climáticas. É um local onde diversas populações residem, está abrigando a maior biodiversidade do mundo. Temos aí as maiores reservas hídricas dentro da floresta amazônica, dentro do bioma Amazônia. Então a gente acaba verificando que é importante se discutir essa região, porque essa região vem enfrentando diversos problemas, como desmatamento, queimadas, garimpagem, o agropastoreio e ainda a biopirataria. Cada vez mais a gente vê espécies animais e vegetais que são típicos da Amazônia, de repente, em um outro país, que ali sim está sendo estudado, enquanto aqui ficou apenas dentro da floresta. E isso vai representando para a nossa floresta, para o nosso bioma, diversos problemas ambientais. E esse conjunto de ações devastadoras acaba sendo responsável por graves mudanças climáticas, como eu já coloquei para vocês, não só na região da Amazônia, mas em todo o planeta. E um dos problemas mais graves acaba sendo, então, o aquecimento global. Por isso, então, que a gente verifica que é importante a gente conhecer essa região, conhecer os detalhes, as principais características do bioma da Amazônia. Para isso, então, vou trazer para vocês, nesse primeiro momento,
uma localização. Onde é que está localizado esse bioma? Acompanha comigo no mapa. Eu tenho, então, a Amazônia num território que ela vai ocupar diversos países dentro da América do Sul. Começando, então, pela Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, o próprio Brasil, como vocês enxergam aqui, e eu ainda tenho um território ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Lembrando que Guiana Francesa não é país. Então, nós temos ao todo 9 territórios da América do Sul que possuem a floresta, a bacia hidrográfica Amazônia em seu território. E, por coincidência, temos também em 9 estados brasileiros a presença deste bioma. Temos no Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins, além dos estados do Mato Grosso e o estado do Maranhão. Então aí a gente verifica então que esse bioma ele vai ter cerca de 6,9 quilômetros de extensão. Quilômetros quadrados de extensão, tá bom? E ocupa, como vocês podem ver, praticamente metade do nosso território, 49% do território brasileiro. E ainda a gente verifica que está aí, já sabemos que nesse local está a maior floresta do mundo e também abriga a maior biodiversidade do planeta. E nessa região vivem cerca de 25 milhões de pessoas. Então a gente pode agora, já conhecendo a localização, já entendendo o que é a floresta, o que é a bacia hidrográfica, as populações que tem pessoas morando, a gente pode discutir então o que é o bioma da Amazônia. Então lembrando para vocês, o bioma, vai se referir a um conjunto de ecossistemas que envolve a maior floresta tropical do mundo. Então, a toda forma de vida que há dentro da floresta amazônica e também a bacia hidrográfica. E é claro, esses recursos hídricos também. Então, todos esses ecossistemas que existem vão envolver, o bioma da Amazônia. A floresta amazônica, então, ela acaba sendo considerada a maior floresta tropical do mundo, que eu já trouxe para vocês esse dado, abrange uma área dentro do Brasil de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, e essa floresta, como eu já falei, ela vai contar com um número elevadíssimo de espécies animais e vegetais. Isso porque o nosso bioma Amazônia, ele é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. E quando a gente fala em biodiversidade, é interessante a gente trazer também um olhar daí da biologia, das ciências. Então a gente vai convidar a professora Manuela de Ciências Biológicas para trazer um olhar para a gente quanto à biodiversidade da fauna e da flora da nossa região. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para falar para vocês sobre biodiversidade. O que quer dizer biodiversidade? Esse termo quer dizer a riqueza e a variedade de espécies que existem em um determinado local. E nós temos propriedade para falar disso, porque nós estamos em um dos maiores e mais ricos biomas do planeta, que é a nossa Amazônia. Aqui nós encontramos inúmeras espécies, desde micro-organismos até animais de grande porte, como a onça pintada, a capivara e a anta. Temos também outros mamíferos, como o peixe-boi, o boto cor-de-rosa e também a ariranha, que é a nossa onça d'água. Nos répteis podemos citar o nosso grande jacaré-açu, né? Nós temos também a nossa tartaruga de rio, que é o tracajá, e a sucuri, também chamada de anaconda. Temos inúmeros anfíbios, né? Como cães, sapos e pererecas. Nas aves, é importante falar do gavião real, com a sua enorme envergadura, da beleza das araras e também das corujas. Nós temos ainda uma diversidade de peixes, como o pirarucu, a piranha, o tambaqui, o jaraqui, grandes bagres como pirarara, piraíba, e também temos um bagre pequeno, mas muito temido, que é o candiru. Não só da fauna nós temos riqueza, nós também temos uma diversidade na flora. Podemos citar aí o açaí, o tucumã, a pupunha, o cupuaçu, o seringueiro, o guaraná, a vitória régia, né, que são exemplos aí de vegetais presentes na Amazônia. Nós também podemos falar das plantas que utilizamos para fins medicinais, como a andiroba e a copaíba.
E também temos inúmeros fungos na nossa região, aqueles que já foram estudados e aqueles que ainda precisam ser conhecidos. Então a gente conseguiu aí ter uma ideia, né? Porque é muito mais do que a professora colocou para a gente tem de biodiversidade, tanto na fauna quanto na flora do bioma Amazônia. A gente vai entrar agora, já conhecemos, né, o que é esse bioma, já localizamos ele a nível da América do Sul e também localizamos ele dentro da América, ou dentro do Brasil. Agora é interessante a gente discutir sobre os problemas que esse bioma enfrenta. Vamos começar com o desmatamento. Então, olha só, o que é o desmatamento? O desmatamento, ele, né, vai ser uma das maiores ameaças à Amazônia. Ele pode ser chamado também de desflorestamento ou ainda de desflorestação. Então, desmatamento, desflorestamento, desflorestação é tudo a mesma coisa. Estamos nos referindo ao mesmo efeito, tá bom? Segundo, ele nada mais é do que o procedimento para remover total ou parcialmente a vegetação em uma certa área. Ou seja, estamos perdendo, né, a camada, a cobertura vegetal que temos na Amazônia devido ao desmatamento. E ele vai ocorrer por inúmeras causas. Esse processo de remover, né, total ou parcialmente a vegetação pode acontecer de forma legal, de forma ilegal, mas o resultado acaba sendo sempre o mesmo. Qual é o resultado? Menos floresta, né, menos cobertura vegetal, menos biodiversidade e muito mais impactos ambientais. Então, a Amazônia ela apresenta a maior concentração de áreas desmatadas no Brasil. Especialmente, como vocês já estão observando nesse mapa, os seguintes estados. A gente vai ter, então, o estado aqui do Amazonas, né, que tem aí uma certa quantidade de pontinhos. Esses pontinhos vermelhos, eles representam a quantidade de alertas sobre desmatamento que aconteceram na Amazônia legal nesse caso. E aí vão se destacar os estados do Amazonas, aqui o estado do Mato Grosso e também a gente tem o estado, o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso e o sul do estado do Pará, né, que a gente vai estar aqui, né, o sul do estado do Pará e também parte do estado de Rondônia. E se a gente fizer ainda, deixa eu só apagar aqui para vocês, se a gente verificar ainda essas maiores áreas da onde estão acontecendo, a gente vai ter o chamado arco do desmatamento. Esse ele acaba destacando então as áreas da onde estão ocorrendo o avanço das fronteiras agrícolas na região centro-oeste para o norte, né? Porque estamos falando de Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, então temos aí o Mato Grosso representando no caso o estado da região centro-oeste e ainda os demais estados aqui da região norte. Passamos agora a verificar, né, que o desmatamento ele vai ser detectado no nosso bioma. Esse detalhe aí desse mapa é do ano de 2023, que ao longo de 2023 diversos, né, casos de desmatamento ocorreram. Vocês observam nesse mapa, ele está todo colorido. Cada cor representa um bioma. No bioma, no caso da Amazônia, o destaque está aqui, em Altamira. Altamira é um município do estado do Pará, aonde houve o maior desmatamento, isso identificado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. E para eles não conseguiram identificar nenhum tipo de licenciamento em tramitação ou que tivesse uma certa autorização para que estivesse ocorrendo esse desmatamento. Então, lá o poder público foi lá e embargou, ou seja, proibiu a continuidade desse desmatamento. Em 2023, a área no Brasil de desmatamento foi de 5.000 hectares, sendo que na Amazônia foram perdidos mais de 1.200 hectares por dia, o que equivale a 51 hectares por hora ou ainda 8 árvores por segundo. E a gente também nesse mapa consegue destacar o desmatamento, os principais locais de desmatamento de acordo com os biomas. Vindo aqui de baixo, no Pampa, eu vou ter no Rio Grande do Sul,
destacando o Pantanal, eu tenho o Mato Grosso do Sul. Na questão da Mata Atlântica, o estado da Bahia. E ainda dentro do estado da Bahia, mas já no bioma da Caatinga, tá? Então o estado da Bahia acaba apresentando 2 pontos grandes de desmatamento. E quanto ao Cerrado brasileiro, a gente tem um destaque aqui entre os estados de Piauí e Maranhão. Para a gente conhecer um pouco mais dessa área total que aconteceu esse desmatamento no estado do Pará, eu convido vocês a analisarem comigo rapidamente o site MapBiomas Alerta. Olha só, eu tenho aqui então, neste site, a informação de qual foi a área, né? Quem foi que detectou, foi o DETER, foi o satélite DETER, aonde os biomas, está no bioma da Amazônia, dentro do município do estado do Pará, Altamira. E se identifica ainda que quem causou, a atividade que causou esse desmatamento foi a agropecuária. Como vocês conseguem observar, é um espaço de reserva legal e ela está embargada, ou seja, ela está parada. Nesse momento agora, vocês conseguem fazer um comparativo de antes, né, nessa primeira imagem, aonde eu tenho aí a área verde delimitada por uma linha vermelha. Então, era antes desse desmatamento ocorrer. E ao lado, pós-desmatamento. Então, olha quanta cobertura vegetal se perdeu. Então, realmente é uma área grande, é extenso. Temos aqui alguns dados que fazem referência a esse processo que está rolando dentro do estado do Pará por causa desse problema. Temos agora aqui uma sequência de imagens como se fosse uma linha do tempo, que mostra desde 2017 a 2023 a evolução. Então a gente repara que essa área que está dentro da área marcada por vermelho, 2017, 18, 19 e 20, 21, não houve, né, até 22 não houve nem nada grande de retirada de vegetação dessa região. No entanto, o ano de 2023, de um ano para o outro, simplesmente toda essa área foi devastada. Aí aqui novamente se traz essa ideia, aí nem todas as imagens conseguiram carregar, então a gente fica mesmo com esse visual aqui, tá? Para vocês conseguirem compreender. E a gente vai passar agora a falar. A gente já descobriu que em Altamira, o principal vetor de pressão para a retirada da camada vegetal foi a agropecuária. E a gente vai analisar o mapa do Brasil com destaque para a Amazônia para verificar as principais causas do desmatamento. Então, olha só que vocês estão observando aí o mapa do Brasil todo colorido. Cada cor dessa representa um vetor de pressão. O que é um vetor de pressão? É aquilo que pressiona a retirada da camada vegetal. Então, eles chamam de vetor de pressão. É uma atividade, um ato humano que ocorre naquele local. E a cor que eu acredito que vocês já estão vendo, que predomina no mapa inteiro, é o laranja. E o laranja se refere à agropecuária. Então, o principal vetor de pressão, a principal causa do desmatamento na Amazônia e no Brasil é a agropecuária. E a gente tem outras atividades também que vão aí se destacar. Então, a maior parte, como eu já falei, vai estar sim relacionada à expansão agrícola, principalmente para a abertura de áreas de pastagem, e a outras atividades vão ser mineração, a infraestrutura como a abertura de estradas e ainda o uso de fogo para a limpeza dessas áreas. Esse levantamento ele vai ajudar a gente a entender por que o desmatamento, por que não? Que o desmatamento ele é predominantemente um ato humano e econômico e não é um ato natural, ou seja, não é a natureza que propriamente se destrói. É uma atividade humana, é um ato humano para poder visar o econômico, o seu lado econômico, acaba então retirando essa camada vegetal. A gente verifica agora esses padrões de desmatamento. Como eu falei para vocês, existe o chamado arco do desmatamento, que é o ato dessa fronteira agrícola está indo cada vez mais para o interior do território. Então, é como se tivesse realmente esse arco aqui, ó. A gente consegue observar. E ele está indo sempre na direção aqui do Maranhão, com Pará, Mato Grosso, para o interior da floresta, ou seja, ele está indo para o oeste do nosso território. Esse mapa se refere ao desmatamento apenas até o ano de 2018. Então, atualmente, esse mapa já teve alterações.
Essa é a fronteira agrícola e ela acaba avançando em direção à floresta e também onde se encontram os maiores índices de desmatamento na Amazônia. São cerca de 500 mil quilômetros quadrados de terra que vão desde o leste e sul do Pará, como eu falei para vocês, o leste e o sul do Pará aqui, em direção ao oeste, passando pelos estados do Mato Grosso, os estados de Rondônia e o estado do Acre. Então, vocês conseguem perceber que ele vai avançando, né, em direção à nossa floresta. E ainda a gente consegue identificar também que existem pontos de queimadas que vão estar principalmente dentro desses próprios estados, Pará, Mato Grosso e também o estado do Amazonas. A gente vai verificar agora os impactos do desmatamento causados pela agricultura de subsistência. O que eu vou falar para vocês agora não é porque a gente precisa desenvolver uma atividade para comer que vai acabar com a floresta amazônica. Não. A agricultura de subsistência, ela é feita de forma manual, na qual a população ela acaba abrindo uma pequena clareira, uma pequena área para praticar sua roça, para poder colocar a agricultura de subsistência. Então, por mais que haja derrubada da vegetação, né, o objetivo é a sua própria subsistência. Então, eles vão retirar aquela vegetação, vão realizar o plantio e vão subsistir a partir daquela alimentação. No entanto, é comum também que as práticas elas envolvam uma rotação de plantação. Isso faz com que, ao se passar por uma próxima área, aquela que anteriormente havia sido devastada, ela entra em processo de regeneração. Então, ali dá um tempo para aquela floresta, para aquela área de floresta se recuperar, enquanto uma outra área está sendo ali, então, explorada. Então, há sim esse desmatamento pela agricultura de subsistência, mas não é isso que causa esses altos índices de desmatamento que a gente tem na nossa região. A gente começa a verificar esses altos índices a partir daqui, dos médios e dos grandes proprietários de terra. Isso porque aí, no caso desse desmatamento, já vai envolver um maquinário, tratores, queimadas de extensas áreas, para que essas áreas comecem, então, ali a ter, por exemplo, uma criação de gado. E o que é muito colocado, que para poder se ter uma criação de gado que seja cada vez mais rentável, eu preciso ter cada vez mais cabeças de gado. Para me ter cada vez mais cabeças de gado, eu preciso de espaço cada vez maior para esse gado pastar. Então, acaba que é como se fosse um contágio. Quanto maior é o meu número de cabeças de gado, acaba sendo maior o número de áreas devastadas para que esse gado tenha aonde pastar. E aí sim, estamos falando de um grande impacto no desmatamento da Amazônia. E aí é importante colocar que nem sempre são áreas legais. Às vezes, esses grandes proprietários acabam invadindo áreas preservadas e também ocorre o processo da grilagem de terras. E aí eu destaco também mais um impacto ambiental, que é o desmatamento especulativo. Olha esse nome. O que vai acontecer? Grandes áreas como essa da imagem que vocês observam vão ser desmatadas de maneira muito rápida. Então, vai ter um maquinário, trator, ali o tal do correntão, né, para poder 2 tratores com uma corrente muito forte, derrubando, né, a floresta, e vai fazer com que abra-se mais rápido essa área. Só que essa área, ela só vai começar a ter, apesar de ter essa devastação, ela não vai ser logo vendida, porque eles precisam especular, eles precisam fazer com que o valor dessa terra aumente. Então, eles começam a vender, a buscar pessoas para comprar esse território, dizendo que é para, por exemplo, a atividade da agropecuária. Mas, às vezes, não tem nem cabeça de gado, às vezes tem 1 ou 2 cabeças de gado. E isso faz com que seja necessário, então, ter uma intervenção. E acaba sendo, então, desmatamento especulativo um dos maiores que a gente tem. Passando agora, a gente vai verificar os impactos ambientais com as alterações climáticas que vão, então, ali ocorrer. Essas alterações nas características físicas do meio ambiente são causadas por alguns fatores, seja pelas ações humanas ou também pela própria natureza, ou ainda uma combinação dos dois. Mudanças no ciclo hidrológico,
porque pode reduzir a umidade do ar e as chuvas afetando plantações e abastecimento. Aumento das temperaturas locais. Com menos árvores, a sombra desaparece e há um aumento da temperatura nas áreas desmatadas. Ainda a alteração dos ventos e a circulação atmosférica, né? Isso tudo ainda altera os ventos e a circulação do ar, interferindo em fenômenos climáticos e em outras regiões do Brasil. E agora a gente vai analisar como isso acaba impactando no chamado dos rios voadores. Olha só, temos aqui essa ideia, onde eu tenho nesse local aqui o oceano, ou seja, muita água sendo evaporada por causa da luz solar. Essa ideia também vai se repercutir aqui na Amazônia. Deixa eu até trocar a cor. Na Amazônia. Porque nós temos floresta, então as plantas vão transpirar. Temos os nossos rios também vão evaporar. Por isso que a gente tem a chamada evapotranspiração. O que acontece? Olha só, na faixa do Oceano Atlântico ocorre essa intensa evaporação, que é isso daqui que a gente está observando. E o vento leva essa umidade para o continente. Isso porque a intensa evapotranspiração e a condensação sobre a Amazônia, que seria este evento acontecendo aqui, produz a sucção, ou seja, ela atrai os ventos alísios. Então, ela atrai também essa umidade do oceano para cá, para essa região da Amazônia. E para o interior do continente, movendo os chamados rios voadores, porque são rios que estão acima da nossa cabeça, é a umidade, certo? Passando, a gente verifica que essa umidade ela vai chegar até a chamada Cordilheira dos Andes, que vai estar mais ou menos por aqui. A Cordilheira dos Andes ela vai funcionar como uma barreira natural. Então, quando essa umidade chega na Cordilheira dos Andes, ali chove, mas ao mesmo tempo ela se recicla, ela recircula, porque ela vai estar passando por uma área de alta umidade também, onde acontece a evapotranspiração. Então, quando essa umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte se precipitará, ou seja, parte vai chover, formando ali, então, as cabeceiras dos rios da Amazônia. E ainda essa umidade, ela acaba sendo redirecionada para outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o Centro-Oeste e o Sudeste. E ainda, dependendo da força dessa massa, ela pode chegar, os rios voadores, a outras regiões, como o sul do Brasil e ainda atingindo os países como o Paraguai e a Argentina. A gente verifica agora quais são os impactos ambientais causados pela emissão de gases do efeito estufa. A gente verifica que quando uma árvore é cortada, não é só a floresta que sofre, o ar também muda, as árvores também, porque elas armazenam, né, carbono, e carbono é um dos gases do efeito estufa. Quando são derrubadas ou ainda queimadas, esse carbono é liberado na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Então, com menos árvores, acaba se perdendo, reduzindo a capacidade de retirar da atmosfera esse carbono. E além do CO2, do gás carbônico, a gente vai ter ainda a emissão de outros gases que podem potencializar o efeito estufa. E agora eu vou trazer para vocês dois sites, o PRODES, que é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, e ainda o DETER, Sistema de Detecção e Desmatamento em Tempo Real, aonde a gente vai analisar aqui primeiro o PRODES. O PRODES ele vai trazer para a gente a seguinte informação que vocês conseguem observar. Temos aí a região, né, da Amazônia. A Amazônia Legal toda delimitada por esse laranja, tá? O bioma da Amazônia então bem delimitado. Temos aí em azul a condição dos rios, mas o que é importante são as outras cores que a gente vai analisar. Como vocês estão enxergando agora, a legenda do amarelo ao roxo, tudo vai ser questão de desmatamento das áreas. Esse amarelo mais intenso se refere até o ano de 2007 e, como vocês podem perceber, ele foi cada vez mais para o interior, em direção ao oeste do nosso território da Amazônia. Então, aí esse roxinho que já aparece já é referente aos anos de 2022 e 2023. A gente percebe, então, que o estado do Amazonas ele acaba, junto com o do Acre, ali tendo alguma proteção devido também, como a gente viu em aulas anteriores, à quantidade de terras indígenas, as unidades de conservação que a gente tem no nosso território. E o outro site que eu trago para vocês é o Terra Brasilis com o DETER. Tá? O DETER ele vai detectar, já diz o nome, as questões do desmatamento. Aí
aqui temos para vocês verificarem em questão dos municípios. Aí eu tenho aqui referente aos últimos 30 dias mais ao mês de maio, tá, de 2025. Então eu tenho aqui aparecendo, pronto, agora foi. Apuí, como um dos municípios do estado do Amazonas que apresenta um grande desmatamento, de mais de 99 quilômetros quadrados ao longo do mês de maio do ano de 2025. E a gente ainda pode colocar, deixa eu só colocar o nosso mapa de volta no centro, talvez a gente não consiga, mas o que é importante a gente colocar? Existem outros estados, né, que vão ter a mesma correspondência, no caso do DETER, que vão apresentar. No caso do Amazonas, a gente tem aí o destaque para os municípios de Apuí, o município de Lábrea e também o município de Humaitá. Tá bom? Então, que caso vocês queiram, vocês podem estar colocando essas informações no site, no buscador, né, dos sites que vocês mais utilizam, colocar PRODES, para poder verificar vocês mesmos buscando essa informação de quais seriam as áreas de maior desmatamento, ou mesmo no DETER, qual seria então ali as áreas em que mais estão detectadas essas áreas de desmatamento, de queimados. Isso tudo vocês conseguem investigar buscando esses sites. São sites através do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o Instituto Brasileiro. E aí vocês podem analisar como é que está a questão no município ou na localidade de vocês. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.